Convido agora a igreja a abrirmos nossas Bíblias, mais uma vez, no livro de Provérbios. Nós estamos passando por um período de estudo nesse texto, santo, inspirado pelo Senhor, cheio de instrução. O livro de Provérbios como um todo, e temos o prazer de hoje chegarmos ao capítulo 3 já. Capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 a 12, e essa é a porção da palavra de Deus reservada para nós, para a nossa instrução, para ser pão e luz. Capítulo 3, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém. Amados, capítulo 2 de Provérbios começa muito parecido com o capítulo 3. Filho meu. Aqui nós temos as palavras de um pai ao seu filho. É uma forma muito maravilhosa, eu acredito, da forma como Deus inspirou esse texto. Porque nós ouvimos que, sim, isso aqui é um pai escrevendo a um filho, provavelmente foi assim que esse texto surgiu, mas é também um texto de Deus para nós. E é, ao mesmo tempo, um modelo de como nós, pais, devemos agir também com os nossos filhos, dando-lhes sabedoria, ensino, instrução. No capítulo 2, o pai do texto eulírico falava sobre os benefícios da sabedoria, alguns tipos de benefícios da sabedoria que dizem respeito à proteção que ela pode nos dar. Se você se lembrar, no capítulo 2 nós vimos que a sabedoria pode guiar uma pessoa, mesmo que ela seja nécia, e transformá-la de tal forma que, quando sábia, ela não andará por caminhos tortuosos, caminhos que, ao fim, são, na verdade, caminhos de morte. Foge da mulher adúltera, foge de caminhos perversos. Então, o capítulo 2 fala para nós a respeito desse benefício específico da sabedoria, que é o benefício da proteção que nós temos. Já o capítulo 3 fala do benefício dos ganhos, do lucro que a sabedoria pode nos dar. Não apenas aquele negativo de você não vai ter essas coisas terríveis acontecendo sobre você, mas veja agora que benefícios, que lucros você pode obter. Lá no versículo 13, ele vai dizer: feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque é o melhor, é o lucro que ela dá do que a mesma prata e o ouro. Então esse capítulo, que é um dos capítulos mais conhecidos de todo o livro de Provérbios, talvez você tenha percebido que tem aí na nossa leitura vários dos versículos mais conhecidos do livro. Esse fala a respeito de promessas de Deus, de lucro, de obter muitos ganhos por meio de ganhar a sabedoria. Enquanto eu estava lendo e preparando esse texto, eu fiquei pensando, essa passagem tem tantas promessas que deve ter sido o capítulo mais preferido de todos aqueles que faziam aquelas caixinhas de promessas. Vocês lembram, lá nos anos 80 e 90? Se você não sabe do que eu estou falando, caixinha de promessa, você não está perdendo muita coisa. Mas nos idos dos anos 80 e 90 tinha esse artefato que você comprava nas livrarias evangélicas, e você tinha ali uma série de papeizinhos que você pegava, eles assim meio que aleatoriamente, e você lia uma promessa de Deus para você.
Eu contei aqui pelo menos 6 promessas de Deus, aglutinadas em 12 versículos. De fato, esse texto contém diversas promessas bíblicas. E se você for ver, essas mesmas promessas são promessas que nós lemos lá em Deuteronômio 11. São promessas que aparecem repetidas vezes na aliança do Senhor. São promessas que o Senhor havia dado e deixado escrito para o seu povo. E esse pai agora está relembrando o seu filho, relembrando a si mesmo e trazendo desse grande tesouro da palavra de Deus e da aliança de Deus, quais são as promessas que Deus tem. Obviamente não de forma aleatória, textos fora de contexto, como nas antigas caixinhas de promessa. Aliás, eu acho que você ainda consegue encontrar elas por aí, mas de forma sábia, contextualizada, baseando-se exatamente naquilo que o Senhor nos quer comunicar. São 6 promessas. E eles são de 2 em 2 versículos, agrupados de 2 em 2 versículos. Então você tem versículo 1 e 2 trazem uma promessa, 3 e 4 mais uma, e assim por diante, até os versículos 11 e 12. E os benefícios que estão aqui, eu vou falá-los rapidamente. Primeiro, vida longa e pacífica. Quem aqui quer vida longa e pacífica? Melhor do que quem quer dinheiro, não é? Quem aqui quer boa reputação? É o segundo. Quem quer direcionamento para tomar decisões? Quem aqui deseja ter saúde e vigor? Que tal prosperidade? Em último lugar, a última promessa, amor e cuidado paternos. Todas essas coisas são promessas. E eu fiquei tentado, quando o Mateus perguntou qual é o título do sermão, eu fiquei tentado em dar o título 6 passos para a vitória, meu irmão. 6 passos para você alcançar tudo, a plenitude de tudo o que Deus tem para você. Mas, brincadeiras à parte, sim, são 6 promessas e 6 passos. A diferença é que, diferente da forma como os autores de livros de autoajuda e os coaches de hoje falariam, esses não são passos que você implementa em 6 dias. Você vai lá e faz em 6 dias, no 7º dia você vai ver, você vai descansar. E você vai ter alcançado a plenitude. Não são 6 passos fáceis. São passos que você implementa ao longo de uma vida. São coisas cultivadas ao longo de uma vida inteira, porque são coisas que são, na verdade, disposições do coração. E o coração, queridos, é terrivelmente perverso. O nosso coração, o seu coração, é terrivelmente enganador. E você precisa dominá-lo e transformá-lo para que essas disposições do seu coração possam te trazer estes lucros, trazer esses ganhos. Disposição, primeiro, para aceitar a autoridade paterna e cumprir os mandamentos da lei de Deus. Disposição para agir com fidelidade e benignidade para com os outros. Disposição para ser humilde e não tentar ser o dono do seu próprio destino. Disposição para temer o Senhor e se afastar do mal. Disposição para honrar a Deus com o seu trabalho, com seus bens e com o fruto do seu trabalho. Disposição para aceitar a repreensão e confiar na providência de Deus. Nós vamos ver tudo isso com calma. Mas antes de entrarmos com calma em cada um deles, eu queria te chamar a atenção mais uma vez para a estrutura desse texto. Lembra que eu falei que nós temos aqui 6 pares? Vale também percebermos que esses pares estão escritos de forma bastante estilística. Na poesia hebraica, eles têm uma ferramenta que eles usavam bastante, que era o paralelismo. Nas nossas poesias hoje nós usamos rima, normalmente, que é um tipo de paralelismo de som. Nós gostamos de ouvir o som no finalzinho de um verso se repetir no finalzinho de um outro verso. E isso é a rima, é um paralelismo sonoro. Mas no hebraico eles têm um paralelismo um pouco diferente, que chamamos de paralelismo semântico, ou paralelismo de significado. Você vai ver, então, repetido uma ideia num verso, de novo no outro verso, com uma pequena mudança, obviamente, para não ser exatamente a mesma frase. E, às vezes, esse paralelismo vai completar, vai alargar o seu entendimento sobre o que foi falado primeiro. E existe esse paralelismo aqui, por isso que, às vezes, parece um pouco repetitivo. É a mesma ideia, algumas vezes, repetida para nós. Sim, nós precisamos de repetição para nós aprendermos. Isso faz parte, inclusive, do método de ensino de um pai para com o filho. Catecismo, sabe o que significa a palavra catecismo? Vem de 2 palavras gregas, kate e keo. Kata e keo, que quer dizer você falar e ouvir de novo o som de volta. E é a forma como
Nós entendemos, ao longo da história da Igreja Reformada, que nós devemos ensinar os nossos filhos falando e pedindo que eles respondam para que nós ouçamos se eles estão aprendendo o que nós estamos ensinando. Repetição é algo importante. Você fala e a pessoa repete. Você fala de novo e você repete. No processo da vida, de aprendizado, de sabedoria, nós nunca estaremos completos. Nós sempre precisaremos repetir e ouvir de novo. Mas, além desse paralelismo bíblico, de um verso para com o outro, também esse texto tem um outro tipo de paralelismo que é um pouco mais raro nas Escrituras, que é um paralelismo de estrutura. Numa primeira parte do texto, uma ideia aparece e depois ela vai aparecer de novo numa outra parte do texto. E eu quero guiar você por esses 3 grandes paralelos que esse texto tem, transformando 6 partes de 12 versículos em 3 pequenas partes. Ou, 3 grandes partes. A primeira delas, versos 1 e 2, e versos 11 e 12. Veja como essas 2 partes, a primeira e a última, versos 1 e 2, e depois versos 11 e 12, são muito parecidos. As 2 começam com filho meu. E as 2 falam da relação entre o pai e o seu filho. Nas 2 partes, nós vemos a respeito da honra ao pai. Primeiro, nos versículos 1 e 2, da honra que nós concedemos aos nossos pais quando nós damos ouvidos ao seu ensino, aos seus mandamentos. E depois, nos versículos 11 e 12, sobre a honra de aceitar a repreensão, a disciplina. As 2 grandes partes mesmo de todo o cuidado que é criar filhos, da criação de filhos. Ensiná-los e discipliná-los quando necessário. Versos 1 e 2, leremos. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Depois, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho, a quem quer bem. Essa ideia é repetida diversas vezes no livro de Provérbios. O relacionamento entre pai e filho é muito importante para este livro de sabedoria. Chega um ponto do livro, inclusive, dizer que aquele pai que não disciplina o seu filho é porque o odeia. E o pai que ama o filho ensinará o filho constantemente, desde cedo, desde a antemanhã, nos caminhos em que ele deve andar. Você sabe, o princípio da sabedoria, o próprio autor vai nos dizer, é o temor a Deus. Esse é o princípio, é a base da sabedoria. É aí que a sabedoria se constrói. É o princípio conceitual da sabedoria. Mas eu queria dizer que o princípio temporal, o início de como você obtém sabedoria, é, na verdade, o temor aos pais. Eles são os primeiros representantes de Deus na nossa vida. Eles são os primeiros aos quais nós temos que obedecer, os primeiros aos quais nós temos que honrar. E é aí que você começa a aprender a sabedoria. Se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o início da sabedoria é o temor aos pais. Não é à toa que, então, o pai, aqui o eu lírico nesse texto, começa e termina exatamente aí. Honra o teu pai. Guarda os ensinos. Guarda o mandamento. Crianças, vocês estão ouvindo? Adultos, vocês estão ouvindo? Todos temos a responsabilidade e a oportunidade de honrar os mais velhos. Honrar aqueles que estão em posição de honra. Honrar aqueles que estão em posição de representar, de alguma forma, Deus sobre nós. Até mesmo governantes maus representam o Senhor. É fundamental que essa relação divinamente criada entre pais e filhos seja estabelecida para que nós possamos usufruir, gozar de todas as promessas de Deus para nós. Deus, sendo o próprio pai de Israel, diz, meu filho Israel, eu quero que você saia para me adorar no deserto. Eu quero que você, meu filho, me adore. E esses são os meus mandamentos. E Deus, como um grande pai, lhes deu promessas. E uma dessas promessas está bem claramente escrita no Decálogo: honra o teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessas. Para serem sábios, então, filhos devem guardar os ensinos dos pais e devem obedecer os seus mandamentos.
Isso exige muito esforço da parte do filho. Mas isso também exige um enorme esforço de nossa parte, pais. Nossa parte, líderes. De nossa parte, governantes. Quais os ensinos? Quais os mandamentos que nós daremos aos nossos filhos? Qual é o ensino? Qual é o mandamento que você dá para o seu filho? Talvez você pense, eu não estou ensinando meu filho. Eu deleguei isso para a igreja e para a escola. Errado. Você está ensinando ao seu filho constantemente, mesmo quando você está calado, mesmo quando você o negligencia. Você está ensinando. Quais são os ensinos que você está dando? Quais são os mandamentos que você está dando para os seus filhos? Esse pai aqui de Provérbios claramente está falando em nome de Deus. Ele diz, ouça os meus mandamentos, ouça a minha lei. E a palavra aqui, literalmente, Torá, é inclusive a palavra utilizada para se referir aos 5 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Sem dúvida, ele está falando sobre obedecer os mandamentos de Deus, porque depois, quando ele fala sobre aceitar a disciplina, ele também fala, aceite não só a minha disciplina, mas a disciplina de Deus, do Senhor. E se eu te pergunto, qual que é o motivo que nós devemos obedecer aos nossos pais? Além, obviamente, de ser um mandamento, é que isso já deveria ser suficiente para nós. Não é só por causa de ser um mandamento, mas Deus, para nos animar, ainda nos deu uma promessa, e Ele cumpre essa promessa. Ela é verdadeira. Os seus dias serão prolongados na terra, e você gozará do amor e do cuidado de seu Pai. E isso é verdade, queridos. Nós não precisamos nem ir para um ambiente, talvez, espiritual, ou pensarmos em coisas espirituais demais para vermos isso operando em nossas vidas. Quantas crianças não já foram salvas da morte por terem obedecido à voz do Pai, seja imediatamente, ou seja, por se lembrar da voz do seu Pai e fugir do mau caminho? Eu lembro da parábola do filho pródigo, em que ele, depois de muitos anos, ouviu, ele se lembrou dos ensinos do seu pai. Ontem mesmo, a minha filha estava com um negócio enorme na boca. Enorme. Eu olhei e falei para ela assim, filha, tira isso daí agora. E ela obedeceu e, graças a Deus, os dias dela se prolongaram. Ela ainda está viva, está entre nós. Mas coisas pequenas como essas nos mostram como é sábio obedecer o ensino daqueles que têm autoridade sobre você. Estamos todos os dias, queridos, cercados de perigos, e é isso que o capítulo 2 nos ensinou. Mas, além disso, essa é a forma rotineira, ordinária como Deus decidiu que nós teríamos e gozaríamos vida nesta terra. E, pais, para que nós possamos ter certeza de que estamos ensinando coisas boas para os nossos filhos, nós precisamos fazer como este autor e ensinar as palavras de Deus. Lembre-se, ele está ensinando as palavras da aliança, que nós lemos mais cedo, Deuteronômio 11. Ele está ensinando, levando o seu filho ao templo, aos pés de Deus. Ele está ensinando ao seu filho as Escrituras. Simplesmente, pai, faça o culto na sua casa. Cultue a Deus na sua casa. Ensine as Escrituras, leia as Escrituras com seu filho. Mesmo que seja um culto simples e rápido, mas leia as Escrituras. Ore, cante hinos espirituais. Se você começar bem cedo, seu filho vai passar diversas vezes pelas Escrituras inteiras. Uma vez quando for mais pequenininho e entendendo pouca coisa, uma vez quando for um pouco maior, já com outros dilemas, e depois, quando for mais velho, antes de sair da sua casa para ele poder fazer a mesma coisa que você o ensinou, ele terá aprendido a ser um servo fiel a Deus e amar a sua palavra. E além da leitura bíblica, use também o catecismo. Use o catecismo de Westminster, use o catecismo de Heidelberg, use recursos. Sabia que na história da igreja os pais escreviam, antes de nós termos esses grandes catecismos formados, os pais escreviam seus próprios catecismos e ensinavam aos seus filhos. É uma pena que hoje nós tenhamos perdido essa prática. Mas se você ler e insistir com seu filho na leitura e na memorização do catecismo, ele vai aprender a respeito da criação, a respeito do homem, a respeito do pecado, a respeito da salvação, da igreja, do inferno e da vida eterna. E ele estará mais apto a interpretar o mundo. Isso será vida para ele. E as palavras de Deus certamente se cumprirão. Te acrescentarão anos de vida e paz, se, obviamente,
o filho ouvir esses mandamentos. Em segundo lugar, segunda porção, está nos versículos 3 e 4, que é a segunda partezinha, né, a segunda dupla, e a penúltima dupla, versículos 9 e 10. Você vai perceber que elas tratam de algo muito semelhante. Vamos ler. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Do que essas duas partes falam? Essas duas partes nos falam sobre o chamado de Deus para a dedicação dos nossos recursos, para a boa administração do nosso tempo, de nossa energia, em prol dos próximos e em prol da honra de Deus. Mas fala a respeito de basicamente a mesma coisa. Como você vai gerir o seu tempo, como você vai gerir os seus recursos, como você vai administrar a sua vida para os outros. Seja numa relação horizontal para com os seus irmãos, para com o próximo, ou seja numa relação vertical de honra a Deus. Veja o verso 3. O sábio é aquele que tem a benignidade e a fidelidade sempre consigo. Benignidade e fidelidade. Como é que você pode ser benigno e fiel se você não se exercitar nessas coisas, se você não se desgastar para fazer isso? Se você não administrar os seus bens em prol disso, se você não administrar os seus recursos e a sua energia em prol de ser fiel e benigno? A figura aqui, usada pelo autor, é uma coisa muito interessante. E nós lemos em Deuteronômio 11, sobre isso, de você ter a palavra de Deus atada no seu pescoço, na sua mão, na sua testa, nos umbrais das suas portas. Isso aparece diversas vezes na aliança de Deus. E ele fala, atas ao seu pescoço. E mais, escreve na tábua do seu coração, como se você tivesse, o seu coração fosse um papel, escreve ali, tatua ali então. Essas palavras, essa ideia, a fidelidade e a benignidade. Muitas vezes os judeus entendiam isso errado, irmãos. E é necessário que a gente entenda isso. Você já foi na casa de um judeu? Você já viu um judeu que anda por aí com rolinhos de papel escrito? Eu uma vez estava lá no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, e nas portas, no umbral, tinha lá um lugarzinho com um rolinho de papel escrito, a lei de Deus. Não é disso, queridos, que Deus está falando. Ele está falando muito mais do que você ter isso fisicamente impresso nos umbrais da sua porta ou atado isso ao seu pescoço. Ele está dizendo que você deve carregar isso para todo lugar. Carregar a fidelidade e a benignidade. Você tem carregado a fidelidade e a benignidade para todo lado que você vai. Na praça ou dentro de casa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Sabe, eu sempre achei engraçado o meu sogro, ele anda com a chave dele pendurada para todo lado. E eu já fiz graça já disso, eu confesso aos irmãos. Eu acho engraçado, ele vai para a praça, ele vai para o comércio, ele está lá com a chave pendurada. Ele vai para fazer qualquer coisa, caminhada, ele sempre está com a chave pendurada no pescoço. E aí, recentemente, quem ri por último ri melhor, né? Esses dias atrás, eu e minha esposa, a gente perdeu várias vezes algumas chaves na nossa casa. Alguns que foram lá em casa viram que algumas portas não abrem. E ele, um dia pegou e falou assim, agora que você está com chave nova, deixa eu pegar um cordãozinho, aqui para mostrar para os irmãos aqui. Deixa eu pegar um cordãozinho e deixa eu amarrar, e aí você não vai perder mais, Gustavo. É como aquele que diz, né? Só não perde a cabeça porque está preso ao pescoço. E só não vai perder a chave agora se prender ao pescoço também. É a mesma ideia. Carrega isso para todo lugar. Não perca isso. Não deixe isso de vez em quando é conveniente, eu vou ser bonzinho com as pessoas, eu vou ser benigno, eu vou ser gracioso. Quando for conveniente, eu vou ser fiel. Não, leve isso para toda a sua vida. Para onde você for, em todos os relacionamentos que você entrar, com todas as pessoas que você encontrar, é isso que ele está falando. Carregue isso para você não perder. Carregue isso. Mas ele vai muito além, né? A ilustração de carregar é uma ilustração boa, mas ele vai mais além. Escreve, tatua. Eu não sei, quantos aqui, não precisa levantar a mão, quantos aqui se arrependeram já de ter feito uma tatuagem? É uma coisa difícil, né? Não dá muito para você se arrepender de ter feito uma tatuagem. Tatua isso no seu coração. Você não vai poder se livrar disso. Jamais, onde você estiver andando, você vai ter que ser benigno. Onde você estiver andando, você vai ter que ser fiel.
Queridos, essas são características do próprio Deus. Benignidade e a fidelidade, o amor, a graça e a fidelidade são características do próprio Deus. E o desejo de Deus para nós, as palavras dele para nós são: eu quero que todos reconheçam que você está me espelhando. Eu quero que todos reconheçam e vejam, onde quer que você esteja, que você é um homem, é uma mulher segundo o coração de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sede benignos, porque eu sou benigno. Sede fiéis, porque eu sou fiel. Tudo isso é muito bom e muito bonito, né, queridos? Sermos pessoas que são caracterizadas pelos atributos de Deus, da sua eterna perfeição. Mas, queridos, isso é difícil. Isso é muito difícil. Isso não é algo que você implementa em um dia. Isso é algo para uma vida toda. Porque quando você realmente decidir ser bondoso, benigno, amoroso, fiel, você vai ter que fazer essas coisas até mesmo quando você estiver perdendo, aparentemente. Até mesmo quando você estiver tratando com pessoas que não merecem esse tipo de coisa. Com pessoas que não são fiéis, com pessoas que não são benignas. Mas você foi chamado por Deus para espelhá-lo, e Ele mesmo enviou o seu Filho para morrer, para demonstrar essa benignidade e essa fidelidade dele, sendo perseguido. O interessante, queridos, é que vai ser difícil, vai ser duro, você vai ser perseguido, mas olha só a promessa que Deus dá. Olha só a promessa. Aqueles que fazem assim vão achar graça e boa compreensão, versículo 4, diante de Deus e dos homens. Mesmo que tenha dificuldade, mesmo que você seja perseguido, você vai alcançar graça e boa compreensão. Eu acredito que a melhor tradução para boa compreensão que seria reputação. Algumas traduções traduzem dessa forma, reputação. Mas dá para entender, né, a ideia de você ser compreendido, visto pelas pessoas como alguém bom. Ter boa reputação diante dos homens e também diante de Deus. Se você for fiel e benigno constantemente, essas são as promessas de Deus para você. Os homens piedosos vão te respeitar. Os homens piedosos vão ver o seu testemunho e vão glorificar a Deus pelo que você está fazendo. Já os versos 9 e 10 repetem essa mesma ideia, mas agora de uma forma especial no seu relacionamento com o próprio Deus. Tendo em vista não só o apoio e a bênção ao próximo, mas a glorificação a Deus e o apoio à obra do reino de Deus. Somos sábios, queridos, quando usamos os nossos recursos, o nosso trabalho, o fruto dele, para a honra a Deus. No Antigo Testamento isso significava algumas coisas. Significava que você deveria trazer o dízimo de todo do fruto do seu trabalho. E você deveria trazer também ofertas e sacrifícios, para que os sacrifícios de Deus pudessem continuar perpetuamente acontecendo. Veja, tinha uma tribo específica, a tribo de Levi, que não tinha recebido herança. A herança deles, a porção deles era o Senhor. E eles precisavam de receber esse tipo de apoio, esse tipo de oferta, para eles fazerem os sacrifícios a Deus, para que os holocaustos continuassem subindo ao Senhor como propiciação, mas também para o próprio sustento deles, porque eles pegavam uma porção disso para se sustentar. Honrar a Deus também acaba honrando o próximo. E honrar o próximo também acaba honrando a Deus. Essas coisas são tão próximas que faz sentido que elas estejam assim juntas. E é com o esforço que Deus te deu, a energia que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, a criatividade que Deus te deu, a herança que Deus te deu, os teus bens é que você vai fazer isso. Que você vai levantar e você vai produzir. Por isso que é importante você pensar: eu tenho que ser um bom trabalhador, eu tenho que produzir bem, porque isso vai ser bênção para os outros, isso vai ser glória para Deus. E eu tenho que fazer tudo isso sempre considerando que o meu coração tem que estar disposto a até sofrer e a passar por lutas e arguras e dificuldades para alcançar isso, a condição de poder fazer essas coisas. E assim como no verso 4, também temos uma promessa aqui no verso 10. A promessa de gozar graça da parte de Deus. Se você assim proceder, você vai ser alvo da prosperidade do Senhor. Daqui a pouco uma palavra de cautela com relação a isso. Mas sim, é verdade.
Deus há de nos abençoar no fruto do nosso trabalho. A terceira parte, queridos, que é a parte central, pega os 2 versículos que estão em terceira posição, versículos 5 e 6, e os 2 versículos que estão na quarta posição, versículos 7 e 8. E eles falam sobre a confiança em Deus. Olha, confiar em Deus e não em seu próprio entendimento. Temer a Deus e não ser sábio aos seus próprios olhos. Reconhecer a Deus em todo o seu caminho. Tudo isso, queridos, em suma, é confiar em Deus. Confiar. Por que será uma ênfase tão grande? 4 versículos falando a respeito de confiança em Deus. Eu acredito, queridos, que isso é porque não dá para viver sabiamente, não dá para cumprir todos esses propósitos de Deus, sem que haja de nossa parte uma tremenda confiança na providência de Deus. Tremenda confiança na providência de Deus. Você entende o que é a providência de Deus? Você sabe o que é? Se eu pedisse para você me dizer o que é a providência de Deus, você poderia me dar uma definição? Muitas pessoas compreendem a providência de Deus, a doutrina bíblica do que é a providência, o ensino das Escrituras. Mas desses todos que compreendem, queridos, eu ouso dizer que poucos realmente confiam nela. Poucos, infelizmente, realmente confiam na providência de Deus. Eu vou te dar uma definição. Vou pegar essa definição, dando um exemplo para vocês como fazer em casa, do Catecismo Breve de Westminster. Pergunta número 11. O que é a providência de Deus? O que são as obras da providência de Deus, melhor dizendo? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as criaturas e todas as ações delas. Veja, é a forma muito santa, muito sábia, muito poderosa de Deus preservar e de governar o quê? Todas as criaturas, todas as ações delas. O que ficou de fora? Nada. Absolutamente nada está de fora do governo e da preservação de Deus. Ou seja, a forma como todas as coisas acontecem são todas, absolutamente todas, guiadas e orientadas por Deus. Todas. E isso é difícil de aceitar e de confiar, apesar de ser fácil de dizer. A gente gosta muito de dizer, né, queridos? Eu já vi muitas vezes isso acontecendo, nas nossas reuniões de oração, no nosso grupo de oração. Queridos, olha só a providência de Deus na minha vida. Eu estava saindo de casa e daí tive um livramento. Olha só que providência de Deus. Olha só que providência de Deus, eu estava doente e fui curado. Olha que bela providência de Deus. Mas, na verdade, queridos, nada está fora do governo de Deus. Então, eu gosto muito da forma como o Catecismo de Heidelberg coloca. Eu gosto muito do Catecismo de Westminster, não me entenda mal, mas o Catecismo de Heidelberg ele tem uma poesia especial. Escute como ele fala. O que é a providência de Deus? É a força todo-poderosa e sempre presente de Deus, com a qual Deus, como que pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. De fato, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas da boa mão paternal de Deus. Boa mão de Deus, como de um pai. Veja a ênfase, queridos. Chuva e seca. Anos frutíferos e infrutíferos. Saúde e doença. Riqueza e pobreza. Tudo isso vem da mão paternal de Deus. Você está doente? Você está doente hoje? Providência de Deus. Você foi assaltado? Providência de Deus. A gente não gosta, né, de ouvir isso. A gente não gosta de falar isso.
Você está enfrentando uma severa dificuldade financeira. Providência da boa mão paternal de Deus. Como eu ouvi de um pastor amigo meu, recentemente, que perdeu um filho de 3 anos. Essa foi a vontade do meu pai. O que você pode fazer nessas horas, queridos? O que você pode fazer nessa hora? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Lembre-se, os caminhos de Deus são maiores do que os seus caminhos. Não faz sentido você se apoiar no seu próprio entendimento, você não entende. Não pense que você está acima e no controle de todas as coisas, nem queira estar. Tema a Deus. Confia no Senhor. Você já pensou que a única forma de não temer as coisas é, na verdade, temer a Deus? É a única forma. Você não temer o futuro. É temendo a Deus, não temer os homens, é temer a Deus. Verso 6, reconheça a mão do Senhor em todas as coisas. Não busque ser o dono do seu destino, mas reconheça a mão do Senhor e Ele vai guiar os seus passos. Essa, queridos, em última análise, é a confiança que permite com que nós possamos cumprir todos esses mandamentos. Porque é necessário confiar na providência de Deus para podermos fazer tudo isso que o Senhor nos ensina. É necessário confiar em Deus e nas suas intenções, de que Ele tem intenções boas para nós e não más, para nós ouvirmos os seus mandamentos e aceitarmos a sua repreensão. É necessário confiar em Deus, na sua provisão, para você ser benevolente, beneficente, ser rápido em amar, rápido em doar ao próximo, ser fiel, mesmo quando estamos lidando com gente infiel. Para oferecermos ao Senhor o nosso trabalho e o fruto dele, sabendo que Ele é a nossa porção. É necessário confiar também na providência de Deus, de que não importa o fato de que nós não sabemos o futuro, mas sim que Ele sabe e Ele direciona os nossos passos. Que não importa que a gente não entenda tudo o que acontece e tudo o que pode acontecer conosco, apenas precisamos saber que Ele entende. Confiança que não precisamos manipular as coisas nem as pessoas para garantirmos os nossos caminhos. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, toda a criação é governada por Deus. Todo dia o sol nasce e se põe. Hoje eu acordei mais cedo, estava orando e me preparando para essa mensagem, quando eu vi o sol nascendo, e me lembrei que as misericórdias de Deus renascem, são renovadas sobre nós, dia após dia, para falar a respeito da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, que é imutável. Ele usa uma imagem que talvez seja uma das coisas mais fáceis de nós notarmos a constância dela, o nascer e o pôr-se do sol. Ele prometeu a constância e a preservação da natureza, isso é verdade. E às vezes a gente pensa que a providência de Deus em cuidar de todas as coisas da natureza é porque Ele ama muito a natureza dele. E eu já vi muitos teólogos se desviar um pouquinho de sua interpretação correta das Escrituras por pensar que a providência de Deus é porque Ele ama demais a criação no estado em que ela foi criada. Mas não é isso, queridos. Sabe por que Deus preserva, cuida da criação e Ele rege até os movimentos dos corpos celestes, das coisas maiores e das coisas menores? Porque Ele ama a sua igreja. Ele governa e controla todas as coisas para a sua glória. E nada, Ele decidiu, nada vai glorificar mais a Ele do que a vida da igreja, do que a salvação da igreja, do que a redenção dos seus eleitos. Nada. Toda a história está sendo guiada para esse fim, para o fim que Deus tem em mente para você. Ele controla todas as coisas, o pôr do sol e o nascer do sol, todas as coisas, com o propósito de glorificar o seu nome em satisfazer você. Pare para pensar, por que você não teria confiança nesse Deus? Sendo que todas as coisas Ele faz para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para esse bem, para esse propósito. Nada foge. É para você se satisfazer nele, para Ele satisfazer o Filho dele que morreu por você, para glorificar o Pai.
É por isso que o Espírito de Deus governa sobre sua vida. Até mesmo na disciplina. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as promessas estão aqui para nós dadas, abertas para nós tomarmos posse. Mas lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos hoje sobre Lucas 2, em que o Senhor Jesus Cristo foi à casa do seu pai desde a mais tenra idade. Ele é o exemplo de filho perfeito que obedeceu cada uma dessas coisas. O texto começou e terminou lá em Lucas 2 hoje, falando que o Senhor Jesus Cristo crescia em sabedoria, em estatura diante de Deus e dos homens, e que todas as coisas ele estava ali fazendo para honrar e glorificar o seu Pai. Bom, o Senhor Jesus Cristo morreu numa jovem idade. Mas, pastor, pensei que a promessa de Deus é que os nossos dias fossem aumentados na terra. Não tem ninguém que deveria ter tido seus dias aumentados mais do que o Senhor Jesus Cristo. Pensei que ele ia achar graça e boa reputação entre os homens, mas ele foi desprezado pelos seus. Ele foi traspassado. Ele era como que nós olhávamos para ele e nós não víamos beleza alguma. Desprezado, rejeitado, não tinha beleza nele. Olha, eu pensei que os caminhos dele seriam guiados completamente, mas no momento em que ele se via clamando ao seu pai, ele pediu: pai, existe um outro caminho que os meus pais possam trilhar? O pai disse: não, este é o caminho da cruz. É a via dolorosa. Pensei que ia dar saúde para o seu corpo, para os seus ossos. Apesar de nenhum dos seus ossos ter sido quebrado, o seu lado foi furado. Suas mãos e pés. Eu pensava que iriam transbordar os seus celeiros e os seus lagares. Mas o filho do homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ah, queridos. Mas a única coisa que nós podemos dizer completamente que o Senhor Jesus Cristo obteve de todas essas promessas é que depois de ter recebido o castigo de disciplina que nos era devido, o Pai abriu aquela tumba e ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz: hoje eu te gerei. Você é o meu filho, assenta-te à minha direita. Assim como um pai ama o seu filho, assim também o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para não permanecer morto e não ver a corrupção. Queridos, essas palavras de promessa são palavras da antiga aliança que apontavam para a terra, a boa colheita que eles haveriam de receber, todas as coisas terrenas que Deus havia prometido para eles. De fato, se eles tivessem cumprido cabalmente todas as palavras de Deus, fielmente, porque a lei de Deus sempre exigiu perfeita, completa e pessoal obediência, eles sim teriam obtido vida longa na terra, prosperidade nos seus lagares, nos seus celeiros, saúde. Mas, queridos, isso era apenas uma sombra e uma imagem daquilo que eu e você podemos ter no nosso Deus. Que se nós cumprirmos cabalmente essas palavras, nós receberemos vida eterna. Se eu e você cumprirmos cabalmente as palavras de Deus e oferecermos a Ele perfeita e completa obediência, nós receberemos vida eterna. Eu te pergunto, você é capaz de fazer isso? Você é capaz de fazer isso? Certamente as bênçãos terrenas vão perseguir você se você se esforçar. Se você, de fato, colocar o seu coração sobre essas palavras e amar o Senhor de todo o teu coração e fizer tudo isso, as bênçãos terrenas vão te seguir, mas eu te pergunto, você vai obter vida eterna? Você vai ser capaz de oferecer a Deus completa e perfeita obediência? É por isso, queridos, que essa passagem começa e termina no Filho. É por isso que essa passagem começa e termina no Filho, porque Deus nos deu o seu próprio Filho,
para que, como filho obediente, Ele pudesse fazer isso por mim e por você. E agora nós podemos ser o alvo dessas bênçãos de Deus. Nós podemos ser o alvo dessas bênçãos de Deus, porque nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Aquele que está no Senhor Jesus Cristo já passou da condenação para a vida e tem todas essas coisas. Ninguém vai poder te separar das bênçãos de Deus e das promessas de Deus. Confia nele. Confie na providência do Senhor. Confie na obra do Senhor Jesus Cristo. E Ele endireitará os seus passos. Oremos. Senhor nosso Deus, podemos chamar-te Pai, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu esse privilégio de sermos feitos irmãos com Ele, filhos do Senhor, de sermos chamados teus filhos por adoção. Obrigado, ó Deus, pela vida perfeita de obediência do Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi esse Filho que não se apartou nem para a direita nem para a esquerda de todos os teus mandamentos, e morreu e ressuscitou por nós. Ó Senhor, como é bom saber que Ele também nos habilita no Seu Santo Espírito para podermos crescer em obediência, crescer em sabedoria. Ele mesmo nos ordenou que nós pedíssemos sabedoria ao Senhor, que o Senhor dará liberalmente a todo o que clamar. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Dê sabedoria a esta igreja. Dê sabedoria a cada um de nós para que possamos ver a Tua providência e confiar nela. Que saibamos, ó Deus, glorificar o Senhor. Sermos pacientes quando as coisas não estiverem indo bem para nós. Sermos gratos quando tudo estiver indo bem. Sermos confiantes no futuro, porque o Senhor nos tem em suas mãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos mais uma vez adorar o Senhor.